Plágio é uma conversa a dois com um convidado. Todas as semanas, Bruno Lemos e Filipe Gomes juntam-se a um convidado para plagiar os podcasts que gostam. É mais do que um debate, é menos do que uma entrevista. É uma conversa com contraditório em que, no fim, todas as opiniões interessam. É um debate em que nunca ninguém perde, porque todos têm razão. Ouça e subscreva o podcast nas plataformas habituais. Olha, muito boa noite a todos que nos acompanham e têm acompanhado este projeto de e para marinhenses. Esta semana temos a presença de mais uma ilustre marinhense, a Ana, que provavelmente há muita gente que não sabe, mas Ana Paula André, chegou a ser campeã nacional de lançamento de peso, não é brincadeira. Vice-campeã. Não, foi. Sim, foi. Vice-campeã, depois também no ano seguinte, e durante esse percurso foi sempre campeã distrital e regional, tanto de peso como de disco. Eu começava já aqui a provocar-te. Tu dizes que começaste com cerca de 9 anos no Sport Lisboa Marinha. A minha pergunta é, no Sport Lisboa Marinha ou no João e Marinha? No João e Marinha, claro, que nós dizíamos João Marinha. Não é João e Marinha, é no João Marinha. Portanto, João Marinha, nem o Inter. No João Marinha. E comecei no João Marinha porquê? Porque o João Marinha, o Sport João e Marinha, era à frente de casa dos meus pais e eu saltava ao muro, sempre fui uma rapariga muito sossegada, saltava ao muro, trepava ao muro e sentava-me a ver os treinos de atletismo e de rugby, que jogou-se rugby, treinou-se rugby ali. O João Marinha treinou-se rugby? No João Marinho. Rugby. Era um melão que lá andava, uma bola oval e alguém que fazia ali umas coisas. E um Fernando Alves, o meu treinador mais tarde, e antes o Fernando Barros, que era um senhor também ligado ao atletismo, trabalhou no banco, no BPA na altura, eram os treinadores. E eu estava ali, nunca tinha feito nada, e um dia disseram, olha, vem aqui experimentar. E eu saltei o muro para o lado de dentro e deram-me uma bola de hóquei para a mão. E disseram-me assim, então olha, vais a correr e tiras esta bola, que era a bola de arremesso. Eu tinha 9 anos, não é? E eu fiz o que mandaram. E eles olharam um para o outro e disseram, fica aí que nós vamos buscar uma fita métrica. E foram buscar uma fita métrica e quando me viram disseram assim, isto está aqui uma marca jeitosa. E nesse dia foram logo falar com o meu pai, que se me deixava, e treinei. Claro que sim, eu treino, vai à vontade. Mas 42. Depois foste para a concorrência, né? Depois foste para a concorrência para o Atlético Marinhense? Fui como digo, uma transferência de peso. Eu fui para... Porquê? Porque ambos, como se diz a brincadeira, ambos os dois, não é? Saíram do Lisboa Marinha e o atletismo estava aí em vias de terminar. E como foram para o Marinhense, eu não tinha ali com quem treinar e o Marinhense era muito longe, quer dizer, ali da ordem... Para nós, com 9, 10 anos, era uma distância muito grande de treinar, tínhamos que atravessar a estrada de São Pedro, não é? E por aquele caminho escuro naquela estrada. E eu tive ali uns meses, nem sei se por resto da época que não fiz nada, mas o senhor Fernando, como era vizinho, o Fernando Alves, como era vizinho dos meus pais, tanto insistiu e depois levava-me, enquanto eu era mais pequena, levava-me e trazia-me e pronto, e fui para a Marinhense. Tu, em relação ao disco, Filipe, sei que estás à vontade, principalmente ao vinil, né? Principalmente ao vinil. É mais CD. Mas em relação ao peso, a quem é que tu tiravas o teu primeiro peso? Eu para já tirava peso de cima, porque eu até costumo dizer que os índios medem em luas, não é? Há não sei quantas luas eu meço em quilos, há não sei quantos quilos atrás e tal. Mas já agora, só fazendo aqui um parênteses, a Paula, se calhar, a seguir à minha mulher, é das mulheres que passou mais passagens de ano comigo. Epá, pois, olha... Epá, temos passagens de ano desde a Serra da Estrela, pá, até São Pedro de Moel. Aquela célula de passagem de ano desapareceram umas peças de roupa. Mas já agora, olha, já não sei qual era a pergunta do Bruno, mas também não interessa. Mas já agora, só aqui... quem é que eu tirava ao peso? Epá, eu sou um rapaz já de uma certa idade, mas tirava o peso de cima de mim, porque eu estou, de facto... mas de qualquer maneira eu queria também só aqui dar uma nota, porque eu esta semana é que me apercebi que afinal sempre estive na política. Epá, afinal eu sou Nato. Vais lançar uma campanha. Vais lançar uma campanha para... Não, cheguei à conclusão porque eu vi um candidato por Lisboa
a falar do seu percurso político, e eu fui dar assim só uma vista de olhos. Olha, eu fiz um apanhado, portanto, eu fui delegado e subdelegado de turma. Pertencia à Associação de Estudantes da Calazans e até era o representante da Associação no Conselho Municipal da Juventude. Foi responsável pelo Bar dos Escoteiros durante algum tempo. Pertencia à Comissão de Residentes da Residência Universitária de Lumiar. Nos anos 90 foi uma manifestação contra as propinas. Não sei se tu foste, Paula, não sei se ainda estavas em Lisboa nessa altura, mas penso que já não. Pertencia à Associação de Pais da Escola da Comeira. Atenção que tens um intervalo muito grande entre propinas e a Associação de Pais, tens um intervalo que tiveste afastado da política. Mas pronto, de acordo com um candidato à Câmara de Lisboa, isto é uma atividade política intensa. É o currículo. E, portanto, eu subestimei a minha carreira política até agora. Só agora é que me apercebi. Portanto, eu sempre estive na política. Então, quer dizer, estás prontinho para te candidatares às próximas eleições autárquicas? Sim. És tu e eu. Estamos a falar na Comeira, porque eu sempre disse que ia ser o primeiro presidente da Junta da Comeira. Olha, Junta Autónoma da Comeira. Vou começar a desafiar-te com a tua primeira irritação, ou a tua irritação desta semana. Aparentemente aquilo que te irrita é a falta de cobertura dos meios de comunicação social. E principalmente aos atletas de modalidades ditas amadoras, aquelas com menos visibilidade. Queres-nos falar um bocadinho da tua irritação? Sim, e não só isso. Eu vou começar por duas irritações dentro dessa. Primeiro, a irritação mais recente, que foi a falta de cobertura jornalística, mediática, aos atletas que foram campeões europeus, os atletas paralímpicos, não é? Que trouxemos 17 medalhas para Portugal e aquilo apareceu assim num rodapé na televisão e uma coisinha muito superficial. Não vejo ninguém a ser chamado à Assembleia da República, não vejo ninguém em capas de jornal e temos atletas que são tão válidos como os outros, são atletas que representam as cores da nossa seleção e que por terem alguma, eu não gosto da palavra deficiência, mas por terem algum... Por serem diferentes. Sim, por serem diferentes e estes a nível intelectual não lhes dão o relevo. Este é a primeira irritação, porque nós tivemos um termo de comparação. Uma semana antes tivemos atletas medalhados e ontem foram à Assembleia da República, em Leiria já foram recebidos pela Câmara de Leiria e eu não vejo estes movimentos para estes atletas. Depois temos a falta de cobertura ou a pouca cobertura que temos aos atletas amadores. De facto, sim, eu posso dizer que se saem notícias nos órgãos de comunicação local é porque nós escrevemos e mandamos as notícias para, não é? Porque não há procura jornalística da informação. Filipe, os jornais esportivos deviam colocar na capa, por exemplo, o campeão nacional da Sueca, por exemplo? Eu não iria tão longe, mas a verdade onde é que é a barreira, então? Onde é que está a barreira daqueles que devem de aparecer na capa do jornal e aqueles que não devem de aparecer? Não, mas é assim, repara que a irritação da Paula está num patamar de representação do país. Certo. E eu isso compreendo perfeitamente, quer dizer, quer dizer, isto é uma coisa que é recorrente, não é? Nos mesmos atletas paralímpicos só há relativamente pouco tempo e na sequência de excelentes resultados que têm havido, é que começou a haver alguma preocupação dos mídias de acompanharem e divulgarem o trabalho que é feito. Agora, quer dizer, eu percebo que muitas vezes a notícia, e hoje em dia, da forma como as coisas funcionam, é notícia aquilo que dá jeito e não aquilo que efetivamente é notícia. E aquilo que vende. Aquilo que vende. Eu, quando falo no que dá jeito, é que nós estamos a falar de empresas que visam lucro. E, portanto, o grande problema é esse. É que podem estar a dar e a repetir e a repisar coisas que não fazem sentido nenhum em termos de esforço. Isto faz-me lembrar um bocado aquela história do ranking das escolas. Porque vocês sabem que o ranking das escolas, normalmente aquelas escolas que ficam em primeiro lugar são escolas em Coimbra, em Lisboa, aquelas boas escolas, no Porto. E são em sítios onde, quer dizer, os pais, aliás, os alunos têm pais que são pessoas com outro nível cultural, que têm acesso a coisas que os outros não têm. E, portanto, o esforço muitas vezes, nesses casos, apesar de estarem num ranking superior, o esforço, em função de todas as condições que existem, acaba por ser menor do que se calhar se estivermos a falar
da Mosgueira, tem lá uma escola onde os alunos não têm condições em casa, não têm famílias destruturadas, não é? E, portanto, o esforço aí, só para alcançar uma positiva, se calhar foi um esforço brutal, não é? Eu acho que às vezes também, se calhar no desporto, também acontece um bocado isso, porque a nível amador, e eu também pratiquei desporto a nível amador, e muitas vezes faz um esforço muito grande para se praticar e faz porque se gosta, efetivamente. E aquilo que será o resultado desse esforço, agora é evidente que isso muitas vezes acaba por não se traduzir naquilo que é a importância que os mídias lhe dão, não é? Obviamente. Aqui muitas vezes, tu como a Ana Paula, falam aqui da questão da questão economicista da coisa, né? Portanto, essa é a primeira questão. Embora, por exemplo, nas televisões, teoricamente, tens uma televisão pública, ou duas televisões públicas, que era para combater isso mesmo, que era para ter essa responsabilidade e contornar essa questão económica. Mas depois, a Ana Paula fala da questão aqui mais local, e aí já é um bocadinho diferente. Porque o local, efetivamente, também é uma empresa, também tem que gerar valor, mas há uma responsabilidade diferente, ou seja, porque é uma empresa que tem uma preocupação local, ou seja, está próximo das pessoas, consegue sentir, e a maior parte das vezes as compras dos jornais locais, estamos a falar tanto da Marinha como em Leiria, seja onde for, muitas vezes são assinaturas, ou seja, não é por eu ter na capa o grande jogador de futebol do Maranhense ou ter o tal campeão da Sueca que vão vender mais ou menos, portanto, porque é uma assinatura, portanto, aí já deveria... Podes falar nos campeões de atletismo do Clube de Atletismo. Do Clube de Atletismo de campeões nacionais, não é? Isso mesmo. Sim. Pronto, mas a questão é teoricamente, nos jornais e rádios e meios de comunicação locais, poderia haver aqui um esforço maior, porque efetivamente não é isso que vai influenciar as vendas, porque as vendas normalmente são por assinaturas. Sim, concordo plenamente contigo, Bruno. Agora, ao contrário de um jornal desportivo nacional, uma bola, um recorde, que nós olhamos para a capa e se tiver lá uma notícia que nos atraia, nós compramos o jornal. Olha, está aqui uma referência, vamos comprar para guardar, que seja, para recortar o nosso espólio. O Filipe comprou há 19 anos, por exemplo, não é? Está quase a comprar outro, mas já está quase a comprar outro. Mas eu já agora recordava-vos que um dos programas mais engraçados, e este engraçado é porque era mesmo engraçado, porque engraçado no sentido que é a realidade, não é? Que foi a Liga dos Últimos, que eu seguia religiosamente. E que era o futebol amador, que neste caso era sobre o futebol amador. Era no Canal 2, não te esqueças disso. Certo. Não, mas é que aquilo era feito com cuidado, mas era a maior parte das vezes, quer dizer, nós víamos aquilo, e se forem ao YouTube estão lá dezenas de coisas, daqueles apanhados mais engraçados, não é? Porque de facto isso é que fazia... Porque aquilo de facto era o espelho daquilo que é o futebol amador, ou que era, antes de... Que é a atividade amadora. Claro. Filipe, eu estou também muito, muito tranquilo, então vou-te picar aqui um bocadinho com a tua irritação. Esta semana traz uma irritação, eu não sei se tu não te vais pôr aqui num beco sem saída. Tu estás irritado com os donos dos cães, principalmente os cães que passeiam sem trela e sem açaime. A minha pergunta é, propões trela e açaime para os cães ou para os donos dos cães? Pronto, a primeira coisa que quero esclarecer é que eu não tenho nada contra os animais, sobretudo contra os cães. Tenho contra os donos, e não são todos, mas é a maior parte. E o que acontece? Isto, por acaso, a semana passada até tivemos uma pessoa que é conhecida de nós, a Rita Gomes, que foi mordida. Exatamente. E este fim de semana, nem por acaso... Eu tinha ido dar aqui uma voltita a pé, aqui mais a Ana, a minha esposa, fomos, e ela também tem um bocado de medo de cães. Eu confesso também não tenho muita vontade, nunca há aquelas pessoas que vivem com cães desde pequeninos, eu nunca vivi, nunca tive, na minha família nunca houve essa coisa de ter animais de companhia. Eu fui passear, fui dar uma volta, e começo a ver uma senhora com um cão, e o cão vinha solto. E o cão começa a correr direito a nós, eu apercebi-me, mas não disse nada, a Ana não se apercebeu. E entretanto a senhora começou aos berros a chamar o cão ficou ali um bocado, vai, não vai. Entretanto começa a... volta para trás, mas entretanto chega ao pé dela, ela não tem tempo para agarrar, ele continua a correr para a frente,
Já ela tinha desmaiado. O cão volta para o pé dela, mais ou menos, e ela só dizia assim: são amigos, são amigos, são amigos. Eu pensava assim: não são nada amigos, agarra lá a porcaria do cão. Opa, e aquilo foi andando até que o cão disparou e veio correr para cima de nós. Opa, felizmente ele não fez mal nenhum. E não falava português, não percebia. Mas ele vinha todo. Ele vinha todo. Eu vinha a fazer amigos, o que eu não os conheço de lado nenhum. Eu aí apercebi-me que a senhora estava a ficar atrapalhada. E eu começo a dizer: olha, não se importa de agarrar. Ai, não faz mal, o cão não faz mal, não se preocupe, são amigos. Continuava ela para o cão: são amigos, são amigos. E depois começa aqui uma explicação que eu achei interessante, que foi: sabe, é que o cão, desde que isto foi o confinamento, o cão anda nervoso. Está confinado em casa também. Está a ver, a sua zona, eu consigo, eu assim, ouça, mas agarra o cão, pelo amor de Deus, eu não tenho nada a ver com isso. Tu foste olhar para trás durante 10 minutos ainda, não é? Assim. Esta irritação, eu penso que as pessoas têm o direito de passear com os cães, obviamente. Mas eu também tenho o direito de ir tranquilo e de não ser importunado pelos animais, mesmo que eles não queiram fazer mal. E já agora, só para concluir, a cereja em cima do bolo, eu ouvi isso na última Assembleia Municipal. O tema não tinha nada a ver com animais, nem com cães, muito menos, mas só para vermos onde é que depois chega esta coisa. Na Assembleia Municipal, a propósito de São Pedro de Moel, dos problemas recorrentes que têm havido por causa da falta de areia e das pedras e portanto, da praia cada vez estar mais pequena, alguém propunha, houve um deputado municipal que propunha que, como tínhamos ali ao lado a Praia Velha, uma praia tão grande, com bastante areia, sugeria que a Praia Velha pudesse ser, efetivamente, uma alternativa a São Pedro de Moel. E, portanto, o que estava a dizer era que essa alternativa, evidente, tinha que ser devidamente enquadrada, com as infraestruturas necessárias às pessoas terem boas condições, apoio de praia, estacionamentos, etc. Pronto. E a réplica foi dada por uma outra deputada que se insurgiu um bocado contra isso, disse que gostava da praia quanto menos intervencionada melhor, disse que já ia há muito tempo para a Praia Velha e que não queria nada disso, e depois teve portanto ela defendia isso num determinado contexto, que foi este contexto que eu depois até transcrevi para não me enganar, em que ela diz assim: isto não podem ser só espaços balneares, tudo muito divididinho, todos muito com todos muito organizadinhos, mas depois uma pessoa quer ir com o seu cãozinho à praia e não pode ir. Portanto, o que a senhora reclamava para ela era ter um espaço mais ou menos selvagem, digamos assim, para onde pudesse levar o seu animalzinho ao como a Praia Velha, né? Uma coisa assim pequenina, assim maneirinha, né? Para correr à vontade. A Praia da Concha não é suficiente, né? Tem que ser uma coisa... Eu dizia que nós também temos direito a isto. Mas quer dizer, eu acho que os branianos têm direito precisamente a terem boas condições para ir para a praia e a estarem sossegados e não estarem preocupados porque a senhora quer aquilo de outra maneira por causa do cãozinho. Tu tens algum animal que tenha assim vida de cão ou dorme tudo no teu sofá? Olha, só para mostrar, quem é que está aqui ao meu colo? Pronto, tenho um gato aqui a dormir ao meu colo. Para aquecer os pés. Sem trelas. Minhas. Eu, ao contrário do Filipe, sempre tive tradição de animais em casa. Os meus pais sempre tiveram cães e gatos e eu cresci com animais. A minha mãe ainda hoje tem, não doméstico, galinhas e os coelhos e por aí fora, e teve um cão que até há pouco tempo, faleceu há pouco tempo, já de velhota, e eu tenho 2 gatos em casa. Tenho um gato e uma gata, tenho um Romeu e uma Julieta. Eu também em casa tenho mais animais de tacho. Também acho que eu tenho mais animais de tacho. Aqueles tupocos. Exato. Não, mas esta irritação do Filipe dá bem pouco tempo. Agora com o confinamento as pessoas não podem ir a São Pedro ou vão menos frequentemente. Mas... Clandestinamente. Era isso que continuamos a ir. Por caminhos nunca antes percorridos. Mas via-se, houve bastantes problemas nos últimos anos no verão por causa de animais abandonados, que depois acabam por se tornar na zona da Praia Velha acontecem matilhas de cães abandonados, com fome, e atacam as pessoas quando passam por elas. E tem havido aí casos complicados. A culpa não tem a ver com o animal, tem a ver
Com quem os abandona? Desculpa lá, deixa-me só sublinhar isto. Eu acho que o problema é que as pessoas estão convencidas. Isto parece quase aquela história. O quê? O meu filho? Não, o meu filho não pode ter feito isso. Né? E o que passa com os cães é um bocado disso. O meu cão morder? Não. Isto não morde a ninguém. Isto é uma coisa. É até a primeira vez. Às vezes, exatamente. Às vezes acontece. Ana, vamos então entrar aqui nas nossas variações. Tu, esta semana, propões aqui um pelouro. Eu chamei-lhe o pelouro das infraestruturas desportivas não rentabilizadas. Ou seja, é isto, né? Pelo que percebi, tu não pretendes falar de infraestruturas que não temos, portanto, ou seja, que é um tema que se tem falado muito, mas, em primeiro lugar, daquelas que temos e que provavelmente não estão a ser valorizadas. É isso que tu te propões como vereadora? É uma das coisas. O que é que tu vais fazer com esta variação? Ora bem, eu quando for eleito, assim, deixem-me voltar um bocadinho atrás, que vocês propuseram uma variação e eu disse logo que queria ser presidente da Câmara, pronto, mas já que não me deixaram assumir o cargo da presidência, portanto tenho que me limitar à variação. E realmente, já não é mau, temos que começar por algum lado, não é? É assim, nós Marinha Grande e São Pedro de Moela, durante muitos anos, fomos local privilegiado para grandes atletas olímpicos treinarem. A Rosa Mota treinou aqui, os irmãos Castro treinaram aqui, o Fernando Amé treinou aqui, portanto, aliás, com casa em São Pedro de Moel, temos pessoas com casa em São Pedro de Moel. Uma mata fantástica, infelizmente não vale a pena falarmos no assunto, mas sabemos que neste momento já não temos o que tínhamos antes, e temos aqui um estádio de atletismo, uma pista, das melhores pistas do país. Deixem-me realçar que a pista de atletismo que nós temos na Marinha Grande, que está a precisar de obras, e a Câmara tem noção disso, já fez o levantamento, tem 20 anos e está em excelentes condições, portanto, a precisar de ser reestruturada, mas tem excelentes condições, mas no espaço envolvente ao estádio nós temos infraestruturas que não estão a ser rentabilizadas. E quando nós, no ano passado, há 2 anos, não é? Que agora nós tivemos um ano apagados, parece que... Não conta, né? Não conta. Fizemos um meeting internacional de lançamentos e tivemos atletas do Reino Unido, tivemos atletas da Bélgica. Nós fizemos aqui um percurso com eles por São Pedro, pela Mata. Aliás, quando viemos de São Pedro de Moel, viemos pela Estrada Atlântica, para eles se irem apercebendo da nossa zona. Eles ficaram cá alguns dias e mostrarmos aqui os arredores, aquilo que tínhamos, e eles ficaram encantadíssimos. E realmente não vieram depois. Nós tínhamos atletas com estágio marcado para vir à Marinha Grande nos meses seguintes e no ano a seguir, que infelizmente a coisa teve que ser cancelada, porque acharam que as nossas condições eram excelentes. Mas temos falha a nível de infraestruturas. Portanto, nós temos local, teríamos pessoas para frequentar, temos todas as capacidades logísticas mas depois não temos, o que de facto é uma realidade. E nós temos ali uma envolvência no estádio municipal, ali o Parque das Bernardas, que está completamente, não está abandonado, mas não está aproveitado aquele período. Eu vou ter que fazer uma comparação com Leiria, eu não gosto de fazer comparações, mas nós temos um Centro Nacional de Lançamentos, portanto, junto à Ponta Europa, cá em baixo, naquele aproveitamento. O Centro Nacional de Lançamentos está a ser explorado pela JV, pela Juventude Vidigalense. A Câmara permitiu que eles explorassem, embora as obras são todas da Câmara, mas a JV faz a gestão do espaço. E diríamos que este espaço está ocupado o ano todo. Quando não tem provas nacionais, tem provas internacionais e tem atletas a treinar o ano todo. Vocês não são capazes de não ter noção que é o marketing desportivo, o turismo desportivo, e a Câmara de Leiria, nesse aspecto, tem feito um trabalho muito, muito interessante. E temos atletas cá o ano todo, quando nos outros países estão graus negativos, não se consegue treinar ao ar livre, vêm aqui para a nossa zona, fica muito dinheiro na hotelaria aqui na nossa zona, Leiria e Fátima, porque os atletas vêm às provas, depois vêm com a família de férias, depois vêm treinar, vêm equipas e pagam para treinar no Centro Nacional de Lançamentos. Portanto, não vêm para aqui de gratuitos. Claro. Cada dia que treinam, pagam. Portanto, é dinheiro que fica em Leiria, na hotelaria, no clube, e é a projeção de Leiria que vai para o exterior. Eu conheci em tempos o Centro de Alto Rendimento, penso que se chama Centro de Alto Rendimento de Rio Maior. Foi um investimento também aos pouquinhos, não é? Portanto, ou seja, também tinha uma estrutura muito grande, um espaço muito grande, foram montando uns campos de relevados, depois o pavilhão, etc. Eu tive a oportunidade de conhecer aquilo num contexto de handball,
E na altura estavam lá atletas a viver há cerca de um ano a preparar-se para os Jogos Olímpicos. Atletas, como tu dizes, ou seja, de países, neste caso até nem era a Vanessa Brasil. Fernandes preparou-se lá para os Jogos Olímpicos. Eram atletas brasileiros, que lhes ficava mais barato a eles virem para Portugal, para aquele sítio, para Rio Maior, do que estarem no Brasil em sítios provavelmente mais dispendiosos. Portanto, isto é um investimento brutal, ou seja, é um investimento muito à séria, né? Portanto, ou seja, e brutal e com um retorno incrível. Mas provavelmente com um bocadinho menos conseguimos fazer alguma coisa parecida. Filipe, aqui esta questão aqui do campo das Bernardas, não sei se estás ali a ver ali ao pé do campo relevado por trás do... Sim. Aliás, sim, nesse campo está lá um espaço, uma infraestrutura para lançamento de peso, mas dá a ideia que está abandonada. Disco e martelo. Não está. Não está. A Câmara fez ali um investimento bastante grande, porque uma gaiola de lançamentos para ter... Mas aquilo é uma rede de pesca e pouco mais, ou não? Não. Aquela gaiola que só... Olha, não, parece. Parece e não está protegida, mas temos ali um investimento de mais de 20 mil euros, que qualquer pessoa chega ali, corta a rede... sobe, trepa e faz dali uma parede de escalada, porque aquilo não está protegido. O campo não tem a relva parada e aquilo é um setor que podia ser bem aproveitado, por exemplo, fazer ali um excelente setor de lançamento do martelo, do disco, um corredor. Aliás, eu concorri, e é público, quando foi o orçamento participativo no primeiro ano até era para morar aquilo só. Portanto, o investimento era fechar aquilo para se poupar, para não se estragar. Foi no primeiro ano. Já fiz uma proposta. Agora estaria agora a ser implementado, não é? Ainda era cedo. Ainda era cedo. No ano assim já fiz uma proposta de fazer um corredor para lançamento do dardo, portanto, nós tínhamos ali, começávamos por baixo, não preciso fazer ali um centro de alto rendimento, mas podias, porque depois nós temos um problema, nós temos um estádio com tudo, mas temos um relevado onde se joga futebol, e se eu quero ter um atleta a lançar o dardo, se está lá um treino de futebol, o lançamento de dardo passa para segundo plano, ponto final, não vamos com conversas. E depois o lançamento de disco dentro do estádio não porque estraga, e lançamento do martelo muito menos, que o martelo pesa 7 kg e porque estraga. Portanto, mas só para teres uma noção, um dardo, já não digo um dardo de topo, mas um dardo que custa-nos 400, 500, 600 euros, e se eu for lançar o dardo no Parque das Bernardas, faço 2 lançamentos, porque parte-se a seguir. Percebem? Porquê? Porque aquilo é escalarracha, aquilo tem pedras, aquilo não está tratado convenientemente. E não é um investimento por aí além que podia pôr aquilo como uma infraestrutura para atrair pessoas, para nós também, para nós marinhenses, não é? Nosso clube de atletismo, aquilo não é propriedade nossa, não é? Para todos os atletas que possam treinar e para virem de outros locais, porque as pessoas ficam encantadas, até com o nível do vento. O vento, temos pessoas a adorar lançar lá atrás no Parque das Bernardas, porque o vento está nas costas. Está nas costas e é regulamentar. Ao contrário, dentro da pista, o vento dentro da pista não é regulamentar, grande parte das vezes. Faz este ano 20 anos que nós tivemos em Portugal, que organizámos em Portugal o Campeonato do Mundo de Atletismo de Pista Coberta, que foi no Pavilhão Atlântico, não é? Na altura, Pavilhão Atlântico. Na altura, a Câmara da Marinha, que estava um bocadinho mais à frente, teve todo o interesse e deixo aqui a minha vénia a um homem que na altura tinha pensado um bocadinho mais à frente, que é o Armando, não é? O Armando Constâncio, e tentou-se trazer a pista, que era desmontada, trazer a pista para a Marinha Grande. A pista coberta para a Marinha Grande. Por vários motivos, pronto, não entramos aqui na questão política, não veio e a pista está em Pombal. É isso que eu ia para dizer, está em Pombal nos pavilhões da Expo. Mas agora vão fazer precisamente os... Não tem feito todos os anos? Quer dizer, vocês não imaginam, nós temos uma pista na zona centro, que é Pombal, e trazem milhares de pessoas por ano. Os hotéis em Pombal estão cheios, sempre na competição. São campeonatos universitários, os campeonatos, portanto é tudo. Temos uma à norte, temos esta e temos uma em Lisboa. Portanto, e a zona centro acaba por trazer as grandes provas de atletismo nacionais, são aqui. A pista não é da Câmara de Pombal. Há um protocolo com a pista e com a federação, entre as instituições, mas poderia ter vindo para a Marinha Grande. Houve um interesse da Marinha Grande, mas pronto, por questões políticas e eventualmente espaço, tinha que se ajustar o espaço dos pavilhões da FAI, na altura era para a FAI, não veio. Mas é uma pena, mais uma vez ficámos para trás. Filipe, aqui em relação ao Parque das Bernardas, eu estava-me aqui a lembrar, para ti se calhar dava-te mais jeito de ser um espaço recuperado para a quinta-feira da Ascensão, ou não?
Se uma coisa mais para a bucha, não tem nada a ver. Agora baralhaste-me todo. Para praticar desporto, não, quer dizer... Não. Mas eu agora, a Paula estava a falar nisso, há outra coisa que eu às vezes me faz alguma confusão. A Paula lembra-se disto, penso eu. No tempo em que nós somos da mesma idade e na altura em que andávamos na escola secundária, na Calazans, houve uma altura em que se arranjou o pavilhão, o ginásio. O ginásio? E eu lembro-me que arranjaram o ginásio, envernizaram o chão e então deixámos de poder fazer ginástica lá dentro porque estragávamos o chão. Estragava, claro. E isto, às vezes, eu ouço coisas deste género em relação aos equipamentos que se vão construindo. Tiveste há pouco tempo na Nérica Capuz, então se podia jogar handball com resina, né? Também. Pois, eu também me estava a lembrar desse pormenor. Porque é assim, para já há aqui uma coisa que eu acho que mesmo assim tem sido bem feita, que é, por exemplo, o facto de se fazerem os pavilhões ginásios esportivos como se fez precisamente na Neri, porque acaba por ter outra utilização muito mais intensiva do que construir uma estrutura que é cara, não é? E que seja só para utilizar ao final do dia. Enquanto que tu, se fizer com o pavilhão da Neri, tem lá as aulas, não é? E depois ao final do dia treinam lá o handball, o voleibol, o que for. Bem vistas as coisas, o nosso estádio resume-se a quantas horas de utilização por semana. Eu não sei, não faço ideia. Muitas. O estádio tem, portanto, durante o dia vão alunos das escolas lá fazer desporto na Calazans. Portanto, não serão muitas horas, não é? Mas antigamente isso não acontecia. Não. Isso acontece agora e eu saúdo isso, obviamente. Porque eu acho que um problema destas coisas também é a falta de rentabilidade que se lhe dá, precisamente. Uma é não se fazer, a outra é não se manter, porque a manutenção... Quer dizer, nós é tal história, nós se gastássemos algum dinheiro em manutenção, iríamos poupar muito dinheiro no futuro, gastar no imediato, mas vamos depois gastar no futuro vamos gastar muito mais. Agora, isto que a Paula estava a dizer, ela vê isto em relação ao atletismo, e eu lembro-me já de ter falado, já há muitos anos, de ter pensado nisso e de ter falado isso até com algumas pessoas, porque nós tínhamos, e temos equipas portuguesas que vão fazer estágios para o estrangeiro, não é? Filipe, eu estou a falar do atletismo, mas infraestruturas destas poderiam ter utilidade para outros desportos. Um pavilhão. Nós temos uma zona desportiva, não é? Mas temos tudo espalhado. Não temos uma piscina na zona desportiva, temos o quê? O que é uma zona desportiva? É um estádio e dois campos de futebol à volta. Não é? Portanto, teria toda a lógica fazer ali uma envolvência desportiva, um pavilhão, a piscina... Mas isso, eu penso que isso é o que estava previsto no anterior PDM e no plano específico da zona desportiva, não é? Foi agora adjudicado o orçamento. Eu não percebi ainda uma coisa, desculpem a minha falta de conhecimento. É para fazer aonde? Mas temos aqui o Filipe é para isso, para nos esclarecer essas coisas. O Filipe é das infraestruturas também. Eu sei é que nós tivemos um mercado durante 10 anos a funcionar numa zona desportiva, isso é que eu sei. E a piscina? Agora, eu não sei, eu penso, não tenho a certeza, mas eu penso que a localização da piscina será na zona desportiva. Penso eu. Sim. É o que está previsto. Penso que é o que está previsto. Porque se fosse, eu cheguei a ouvir várias hipóteses, inclusivamente... Na FAI, peço desculpa, na FEIS. Nada que dizer. Não, nós temos um problema de raiz que é uma falta de organização já vem de trás, não é? Falta de ordenamento. Mas agora, o que também é muito importante, e isto levaria-nos a uma conversa muito mais complicada, é que não basta nós pensarmos em fazer a piscina e fazer o estádio e fazer uma zona desportiva interessante. De facto, é preciso isso que tu disseste. É preciso nós sabermos como é que vamos utilizar e rentabilizar os espaços. E como é que vamos apoiar os clubes que... Um modelo organizativo de utilização desses espaços. Porque eu aqui também queria lembrar outra coisa que muitas vezes também nos escapa. É verdade que os clubes são quem utiliza estas infraestruturas de uma forma mais intensiva e faz sentido. Mas nós também temos que pensar um bocado que também há alguns espaços que têm que ser abertos à população em geral. Perfeitamente de acordo. Aliás, a pista de atletismo, o estádio municipal, está aberto à população. Agora com o Covid está limitado. Mas qualquer pessoa podia chegar à pista e correr na hora do nosso treino, durante o dia. Isso aí está aberto, não é? E se os meus joelhos deixassem, também ia lá uma vez ou outra. Mas tu já não tens hipótese.
Tem mais dificuldade. Há aqui uma questão também que falaste aqui que eu gostava de recuperar porque me parece importante, que tem a ver com a visão. É assim, se nós fizermos um grande e um fantástico estádio de futebol, vamos ser mais um em 800 estádios de futebol na região. Ou seja, é um investimento brutal, provavelmente até precisamos, mas não tem impacto em termos de turismo, como dizes bem. Quando estamos a falar de uma infraestrutura, como falaste da questão da pista, por exemplo, de pista coberta para o atletismo, ou o orçamento participativo que ganhou por causa do patinódromo coberto. Patinódromo, exatamente. Patinódromo coberto, eu depois acabei por saber isso, eu penso que só há um no Algarve, e acho que há um outro em Espanha. Ou seja, na Península Ibérica, aparentemente, aquilo que eu percebi, ou o de Espanha é coberto e o do Algarve nem sequer é coberto. Portanto, estamos a falar de duas infraestruturas apenas na Península Ibérica. Portanto, ou seja, atrairiam pessoas de certeza. O investimento é bem menor do que fazer um grande estádio de futebol ou grande coisa, mas o impacto em termos de turismo, em termos de turismo desportivo, em termos de provas, etc., é muito maior. Porque lá está, temos espaço, temos condições para isso. Olha, nós já vamos voltar outra vez ao tema do desporto, até porque foi para isso que te convidámos, para falares um bocadinho sobre a tua experiência nesta área. Mas ia passar nesta altura também para o outro vereador, até porque eu estava certinho para falar, ainda não esgotou o tempo. Este é um vereador ao contrário, não quer ser presidente, quer só ser apenas vereador ou presidente de junta, não quer ser presidente de Câmara. Da Comeira, junta da Comeira. É um vereador... ou adjunto, podia ser adjunto. Adjunto quem? Do presidente ou da vereadora? É da vereadora Paula. É um vereador do pelour dos artistas locais. Estás a ponderar. A minha ideia, eu acho que eu estou a ver o que tu queres fazer. Tu estás a tentar classificar o plágio como uma comédia e desta forma podes ter a oportunidade de atuar definitivamente na Casa da Cultura. Eu acho que ou uma tragédia. Ou uma tragédia, não interessa, mas alguma coisa teatral, que é para poder atuar na Casa da Cultura. Não sei se é isso que tu queres. É mais ou menos isso. Olha, eu começo por este conceito insondável dos artistas locais, porque eu até hoje ainda não percebi o que é isso. Esse é o meu primeiro... locais. Os artistas e locais. Pronto, porque são duas coisas, artistas há muitos e locais, porque depois aqui o local é o quê? É o que nasceu na Marinha, é o que vive na Marinha, é o que viveu cá, mas está fora. Pronto. Paga imposto de cá. Eu aqui há uns dias, no meu mural do Facebook, pus uma brincadeira a propósito disto. É evidente que era uma brincadeira, mas que no fundo se destinava a fazer uma pergunta muito concreta, é o que é isto dos artistas locais. Isto vem a propósito da questão daquilo que tem sido o apoio aos artistas locais a nível autárquico, que é uma questão que tem sido muito falada, e que há uma coisa que é clara, toda a gente sabe que com esta história da pandemia as artes foram um dos setores que mais sofreu com isto. Não vale a pena, isto é conhecido de todos, não vale a pena estarmos a falar mais nisto, mas a verdade é que a falta de ajuda que se sente a nível nacional, e mesmo a história agora do Plano de Recuperação e Resiliência não ter rigorosamente nada relativamente, nenhuma rúbrica relativa a isto, se torna aqui uma questão imediata de apoio a quem... Porque é assim, nós temos que dividir aqui a questão em duas coisas. Uma coisa é aquilo que são as pessoas que vivem da arte e que sem a arte não sobrevivem. E eu, em relação a essas, e por isso é que eu digo que os artistas locais têm que se definir o que é para nós percebermos. E eu estou inteiramente de acordo que se apoiem, e de uma forma mais concreta, essas pessoas que vivem exclusivamente da arte, porque elas não têm como sobreviver nesta altura. E, portanto, é uma questão de sobrevivência, não estamos a falar de outra coisa. Claro. Outra coisa não são as pessoas que vivem da arte, mas que têm a arte como complemento a uma atividade que tenham. E aí já estamos a falar, se estivermos a falar só de artistas, de pessoas que vivam, e atenção que eu aqui quando falo de artistas, nós temos muita mania de pensar só nos músicos. Mas artistas, podemos falar de escultores, de pintores, de escritores, de muita gente, do teatro. Mas se nós perguntarmos assim, aqui no nosso concelho, quem é que vive só da arte? Eu diria que são muito poucas pessoas. E se o apoio se concentrar nessas pessoas, elas podem passar melhor do que aquilo que estão a passar. Agora, se nós alargarmos o espectro para aquilo que eu estava a dizer, que não é só aqueles que são
que vivem exclusivamente, mas que têm esta atividade como um complemento à sua, tem uma atividade profissional, e depois cada um tem uma participação de acordo com as suas capacidades, e portanto uns gostam de teatro e fazem teatro, outros tocam, outros pensam que sabem tocar e como eu conheço alguns, não é, Bruno? Eu vi logo. E portanto estamos a falar num espectro mais alargado, e eu também aqui também não me choca que as câmaras, uma vez que nós não temos, que essas pessoas não têm a possibilidade de proporcionar aos outros a sua arte, porque em função das circunstâncias, quer dizer, aí não será tanto uma questão de sobrevivência, mas será uma questão de manterem aquela atividade, que é importante também, quer a nível pessoal, quer aquilo que dão aos outros, e portanto, esta definição do que é um artista local, nós temos que perceber exatamente o que é para ajudarmos realmente quem precisa, porque se não falarmos só daqueles que não precisam, estamos a falar de um espectro mais alargado. E aqui é que é o meu problema. Problema que não é problema nenhum. Porque se nós repararmos que aquilo que tem acontecido desde que entramos em pandemia, é que normalmente quem são as pessoas que são chamadas a participar são quase sempre as mesmas. E portanto isto leva-me a perguntar quais são os critérios que existem para, por exemplo, fez-se o Marinha Fica em Casa, não é? Em que há transmissões que são feitas através do Facebook da Câmara Municipal e penso que do YouTube, salvo erro, sim. Que são 2 por semana, ao sábado e ao domingo. São pré-gravadas, que aliás eu acho que deviam ser gravadas na Casa da Cultura, mas isso é uma opinião muito pessoal, até para dar alguma dignidade àquilo que se está a fazer. E, portanto, o que se fez, que já vamos na segunda edição, apesar de haver algumas pessoas que não participaram na primeira, mas a maior parte que estão a participar são pessoas que já participaram da primeira vez. E não estão naquele leque das pessoas que vivem efetivamente da sua arte. Ora, não vivendo exclusivamente a sua arte, há aqui uma questão de critério, porque é que são sempre os mesmos. Será que não haverá outras pessoas? Eu, no primeiro Pelágio, recordei aqui, por exemplo, 2 músicos da Marinha que nunca participaram rigorosamente nada destas coisas, mas eles também nunca pediram isso, nem querem, não querem no sentido de se oferecerem, porque obviamente, se calhar se fossem convidados, penso eu que participaria, não é? Pronto. E, portanto, o que me faz alguma confusão é isto, e, portanto, esta chamada de atenção, ou a sugestão que ele fazia, era 2 coisas. Era, por um lado, definir realmente o que é isto dos artistas locais e quem são as pessoas que se enquadram dentro desse conceito, e depois, que façam, eu penso que a Câmara podia fazer uma coisa, como, por exemplo, fez por causa da Leiria Capital Europeia da Cultura, em que existe um site em que os agentes culturais se podem inscrever. Eles até aquilo é mais alargado e, portanto, pode-se, para além de bandas musicais, de pintores, de escultores, de artistas propriamente ditos, eles entendem também agentes culturais, como as associações, etc. Mas a sugestão que eu fazia era criar um site ou uma base de dados em que os próprios artistas se podiam propor, e, portanto, a Câmara, neste caso, coubessem dentro dessa definição de artistas locais, e, portanto, a Câmara teria uma base de dados, digamos assim, mais alargada, e, se calhar, havia uma participação mais equitativa para toda a gente. Isto às vezes pode ser mal entendido, porque podem estar a pensar aqui que eu estou a puxar a brasa à sardinha. Quer dizer, a atividade artística que eu e o Bruno temos, é uma coisa completamente à parte. Quer dizer, nós gostamos de tocar, obviamente, quer dizer, já tocámos em várias iniciativas. Várias iniciativas da Câmara, embora nunca convidados pela Câmara. Mas de qualquer maneira, quer dizer, isto não tem nada a ver com isso. É uma constatação que eu faço e é um bocado factual. Quer dizer, eu ainda acrescentaria aí 2 divisões, porque me parece que é importante, ou seja, quando tu falas da questão do artista, eu separo aqui muito o artista e o entertainer. Ou seja, o artista no sentido mais de produção de arte e o entertainer mais na capacidade de entreter as pessoas. Eu já nem queria ir por aí, porque isso é estar a complicar mais a coisa. Por exemplo, o que é que nós consideramos um artista? É só aquele que produz criação artística,
Ou é aquele que interpreta também, por exemplo... Que reproduz, não é? Há o que produz e há o que reproduz, não é? Um exemplo muito concreto, um fulano que faz covers e que toca nos bares, os bares agora estão fechados, essa pessoa é um artista? Ou é entertainer? Eu não queria limitar isto e eu acho que isso é um artista. Acho que era importante, eu acho que era importante. Eu acho que é um artista. Sim. Eu acho que é um artista e, portanto, eu não iria excluir... Agora é evidente que temos aqui também questões que se prendem com a própria criação artística, não é? Não, eu trouxe esse tema para aqui porque há aqui outra questão, que é... a Câmara, teoricamente, está a apoiar os tais artistas locais. Que logo aí é muito duvidoso, como tu falaste no início, porque aquilo que a Câmara está a disponibilizar, apesar de ser de boa mente, não é? Portanto, é melhor que nada, nós estamos a falar de um apoio muito singelo, não é? Portanto, ou seja, é algo que ninguém que viva da arte consegue fazer alguma coisa com aquilo que o benefício que teve. Mas depois há outra parte, que é a produção artística, naquele sentido em que a Câmara podia aproveitar este momento, e tu falaste numa hipótese, por exemplo, era a utilização da Casa Cultura, mas seja o que for, ou pode ser para outras artes quaisquer, porque nós estamos a falar de um período de 2 anos, ou seja, do ano que já passou e provavelmente mais um ano que ainda vai passar, 2 anos em que certamente a produção artística, em algumas áreas, vai reduzir drasticamente. Ou seja, a Câmara poder aproveitar esta fase para produzir, ajudar a construir produção artística para ser disseminada e para manter a cultura das suas localidades, das suas regiões e do seu povo, também é interessante. E nesse sentido, a questão quando tu falas de produção artística ou do cover, ou seja, vamos imaginar que eu estou em Coimbra, se eu tenho aqui um grupo de cantar de fados, que recuperou os fados de 1000 em troca ao passo, portanto, e só canta fados originais de Coimbra, etc., apesar de não ser um autor criadora, mas é alguém que tem uma importância especial para a sociedade, para a sua região. Portanto, eu acho aqui, não só o artista, mas a Câmara também podia olhar para a produção artística. Eu falo disto porque, por exemplo, basta nós olharmos aqui para a questão que pouco antes do confinamento, e ainda nós tínhamos cá o nosso saudoso Norberto Barroca, tivemos uma produção artística que não só tem a ver com os artistas, né, com os artistas que estavam envolvidos, mas também tem a ver com essa produção artística. Ou seja, aquela peça que foi gravada, foi filmada, foi registada, ficou disponível para um dia, por exemplo, se houver um museu... Sim, para a memória futura. Para a memória futura, etc. Portanto, e nesta altura podemos aproveitar para isso. Ou seja, nós estamos a apoiar os atores, por exemplo, e os atores vão aproveitar esta fase, que até tem mais tempo de ensaio, provavelmente, tem mais disponibilidade, não tem a obrigação de fazer atuações, porque não podem fazer atuações, portanto, podiam aproveitar também nesse sentido. Portanto, por isso é que eu estava a tentar dividir aqui a questão do artista e do entertainer, né? Ou seja, o entertainer, provavelmente, se for um entertainer que efetivamente viva disso, tudo bem, deve ser apoiado, como falaste. Se não vive disso, se a sua produção também não é cultural, não é artística nesse sentido, acho que não é tão crítico. Agora estes parece-me que sim. Ana, é uma área que tu dominas claramente, aqui a área claramente. Aliás, eu estava a pensar também candidatar-me ao Pelouro da Cultura, mas deixei mesmo só ficar com o desporto. Olha, a Paula, eu posso garantir que ela canta bem, aquele tema da Chibinha. Eu podia ter aqui ajuda para, antes ainda do tema do confinamento e da pandemia, nós tínhamos também já esta classificação do artista local e muitas vezes era chamado como quase que era obrigado a participar nos eventos todos da nossa cidade. Muitas vezes sem ser pago, não é? Muitas vezes sem ser pago. Portanto, ou seja, era lembrado na altura que para fazer alguma coisita para... É verdade, mas Ana, este rótulo do artista local não pode ser também prejudicial do ponto de vista e tu és da área do marketing também não pode ser prejudicial, porque, ou seja, se eu sou um artista local, dificilmente posso ser um artista nacional, provavelmente. E se eu sou um artista local na Marinha, provavelmente os de Leiria não me vão convidar porque eu sou um artista local da Marinha e vão convidar os artistas de Leiria. Esta bandeira ou este carimbo de artista local não é mais prejudicial do que... Porque não há mercado suficiente para nenhum artista local viver apenas... Não há. Eu acho que viver da arte, viver da música, viver do teatro, não há nenhum artista local que o consiga fazer. E como o Filipe estava a dizer, e muito bem, a grande parte das pessoas, quando vou chamar artista locais aqui da Marinha Grande, são complementares, a arte é um complemento a uma atividade profissional que tem. Eu conheço 2 ou 3, tal como o Filipe, devemos pensar nos mesmos, que são capazes de viver da arte, mas ou porque dão umas aulas também associadas à arte, mas viver só de cantar ou só de teatro, na Marinha, duvido muito que existam alguns.
Quanto ao rótulo, é assim, eu não sei se algum desses artistas locais tem pretensão a ser um artista nacional. E nós temos visto muitos artistas locais que passam para um patamar superior, e na ontem vi uma entrevista aqui de um rapaz que eu não conhecia e fiquei espantadíssimo com a voz, não é da Marinha Grande, que é preciso concorrer a estes concursos de televisão de cantorias, que há aí em cada canal há 1 ou 2, para ter a projeção nacional e para saírem um bocadinho da casca, não é? Paulo, desculpa lá, mas isto não basta saber cantar, é preciso que a avó tenha morrido há pouco tempo. Era o avô. Precisa de uma história, uma narrativa, né? Tem que haver ali uma história, tem que haver ali uma história. Foi o avô. Neste caso, foi o avô. Morreu-lhe o avô, o Goxa convida, faz não sei o quê, e entretanto deve estar aí já a gravar e a fazer teatro. Aliás, eu acho que há gajos que deviam ter para aí uns 5 ou 6 avós. Olha, cada vez que vou a um sítio, eu vou Filipe, eu dei aulas numa escola e era diretora de turma e recebia as justificações de faltas. E chegou uma altura do ano, tinha uma aluna, já tinha 6 justificações de faltas de avós a morrerem. Eu chamei-a e ela diz-me assim, com ar, me disse aquilo e calou-me, são os avós verdadeiros e depois a minha mãe foi casada a 2ª vez, o meu pai casado a 2ª vez, portanto ela tinha avós de todo lado, e eu, a minha amiga. A questão de ser chamado de Leiria e ser da Marinha não ser chamado de Leiria, eu penso que isto não se põe. A questão é... mais grave, desculpa lá, isto agora, o mais grave é ter um artista local... Estás aqui só para interromper na Paula, não é? Só para isso. Nós até... Tu é convidada e é vilipendiada. Exatamente. Nós temos o curioso da coisa, que é temos um artista local que tem nome de Leiria, não é? Agora de repente... É o João Leiria, que é um artista local. Sim, um artista local. Com produção artística, porque ele tem... com produção, produção, com carreira. Sim. Um ou outro tenha uma projeção, ou tentou ter uma projeção nacional, e nós tivemos aí alguns, os Caruma, não é? Que são da zona, e gravaram aqui um CD com uma... que depois a coisa ficou pelo caminho. Eu acho que não há aposta, e voltamos ao marketing, não é? Não há uma aposta também da Câmara, se é que podia ajudar, já fora da pandemia, já não estou a falar na pandemia, podia também ter ajudado eventualmente alguns artistas a saírem da casca, a darem o salto e a mostrar lá fora aquilo que nós temos de bom. Mas em qualquer variante da arte, não é? Eu vi agora um movimento no Facebook a semana passada, e fiquei muito contente, que há alguém que diz que o Gama Diniz voltou a pintar. Não sei se vocês acompanharam. Sim. O Gama Diniz tinha deixado de pintar por algum motivo, não sei se de saúde, se alguma dificuldade tinha passado, e vi uma rapariga que foi ter com o Gama Diniz, começou a promover os seus quadros e fez uma publicação esta semana a dizer que o Gama Diniz voltou a pintar. E já fotografou, já mostrou alguns quadros que ele tinha iniciado e que não tinha terminado, e já está a publicitar o Gama Diniz nas redes sociais. Eu acredito que o Gama Diniz não tenha a capacidade de entrar nas redes sociais e divulgar a sua arte, e eu acabo de ser um artista esquecido da Marinha Grande, e foi preciso vir alguém que por curiosidade que teve, e foi entrevistá-lo, fez uma biografia do Gama Diniz no Facebook, e que muita gente comentou, e que já há gente a dizer que tem quadros do Gama Diniz, e a gente mostrou interesse em comprar a obra do Gama Diniz. Mas foi que aquela rapariga se lembrou de fazer isto. Portanto, o Gama Diniz é um artista, é um produtor artístico, vive da arte, penso que vive da arte, ou vivia da arte, e eu não vejo este carinho e este apoio a um Gama Diniz que por exemplo, né, estávamos a falar... da vida na Marinha Grande, sim. Exatamente, não sendo da Marinha, sim, mas passa grande parte da vida. Mas vive cá há 50 anos, ou há mais de 50 anos, garantidamente. E não vejo um apoio, ou não vi um apoio, e o apoio não é chegar à Câmara e comprar quadros ao Gama Diniz, não é? Isto é um apoio, obviamente, é um apoio direto financeiro, mas é a promoção, é chamar os mais novos e mostrar que temos na Marinha Grande um artista com 70 anos, com certeza, que é a idade, mais ou menos a idade dele, que pinta, que tem condições de pintar e mostrar a sua arte. E como há um Gama Diniz, há muitos Gamas Diniz aqui na Marinha, né? Em vários setores. Eu acho que, quando se fala em apoio da Câmara, muitas vezes as pessoas pensam só no apoio financeiro. A Câmara tem que dar dinheiro ao artista, ele agora não toca, tem que dar dinheiro. Não, há muita forma de apoiar.
Obviamente que na pandemia há uma redução da atividade económica do artista, não é? E aí é uma coisa muito específica, mas quando falo em apoio, eu falo num apoio num sentido mais lato, um apoio de divulgação, um apoio de mostrar o trabalho que é feito noutros locais. Exatamente, eu quando me estou aqui a referir, quando falo de apoio, eu estou precisamente a pensar em tudo, não estou a pensar, porque é assim, muitas vezes as pessoas pensam, e as próprias entidades, as próprias autarquias às vezes têm um bocado de responsabilidade nisso. As autarquias às vezes pensam que a função delas é distribuir dinheiro, não é. A função delas não é distribuir dinheiro. Poderá ser distribuído dinheiro também, mas tendo em vista um determinado resultado final. Claro, há um objetivo, há um plano, há um planeamento. Exatamente. Portanto, a questão não é só, nós demos dinheiro para isto, demos dinheiro para aquilo, demos não sei o quê. Não, a questão não é só... A questão é que não se mede quando há um evento esportivo, eu vou falar na minha área, há um evento esportivo e não se mede o impacto do investimento que a Câmara faz, não é? Não vamos dizer, Ana Paula, não faças isso, porque o Filipe estraga-me já aqui o programa. Pronto. Já disse alguma coisa que não devia. Não é por isso. Eu já agora tenho, mas era muito rápido. Assim, para dizer isso. Eu fui o único cidadão independente, digamos assim, portanto não pertencente a nenhuma coletividade neste momento, não tenho qualquer cargo associativo. Mas convidado para o Clube de Atletismo. Executivo, não tenho nenhum cargo executivo. Eu fui o único cidadão que participei na consulta pública relativa aos regulamentos e, portanto, mandei para lá alguns contributos. E a história de todos os contributos foram aceitos não é verdade. Pronto. Porque uma das coisas que me faz muita impressão e por isso é que o Bruno já estava, e é muito rápido, eu só vou dizer isto. Não se medem resultados de rigorosamente nada. E os próprios regulamentos esportivos que foram aprovados, que eu tinha proposto que tivessem uma avaliação política e dos resultados que se pretendiam com a implementação já que não há propriamente uma estratégia desportiva, estou a falar no caso do desporto em concreto, pura e simplesmente essa questão que eu tinha proposto, que era no final de cada ano, fazer-se a avaliação política e dos resultados que tinham sido alcançados com o investimento que a Câmara tinha feito precisamente com a atribuição dos subsídios, pura e simplesmente isso não foi contemplado. E eu estranho isto porque isto foi ignorado por todos os partidos e movimentos. Isto não foi só a Câmara, não foi só o Partido Socialista, foi toda a gente. Portanto, os próprios regulamentos, quando isto até podia ser uma ferramenta, os regulamentos estão previstos serem revistos de 3 em 3 anos. A avaliação, vão-se rever os regulamentos para quê? Vai ser mais uma vez uma coisa... Não há. Há uns anos atrás, nos últimos anos, nós temos que concorrer, portanto, temos que fazer uma previsão das atividades desportivas que vamos levar a cabo e concorrer a miúda, não é? Cada evento é um boletim de candidatura. E foi-me pedido, há uns 4 anos, não sei, 4, 5 anos, para eu fazer o que eu achava que já devia ter sido feito, que era fazer um planeamento, plano de atividades, com tudo o que é um plano de atividades. O tipo de atividade, envolvência, custos, proveitos e objetivos. E eu fiz. Mas fui a única coletividade que fez isto. Portanto, o que é que aconteceu? Como eu não cumpri, foi-me pedido, alguém veio de novo e vinha com essa ideia. Não queremos candidaturas avulso, queremos uma candidatura integrada e assim eu fiz. Como mais ninguém tinha feito, o que é que acabou? Acabei por ser penalizada, porque quando foi analisada a candidatura, já foi no ano a seguir, portanto nós entregamos em setembro, e todas as coisas que eu fiz de setembro a dezembro não foram apoiadas porque eu em janeiro tive que fazer candidaturas avulso. Corta-mato foi ao ar, a corta-mato que nós temos em dezembro foi... Portanto, uma série de atividades que nós tínhamos com as escolas, que gastámos dinheiro, que achávamos que a Câmara ia apoiar porque estava no tal planeamento, agora só contamos a partir de janeiro. E a nossa época cá começa em setembro. Agora, alguém me vai perguntar realmente quantos atletas tiveram cá, que resultados é que... Não. Eu faço um relatório e tiro umas fotografias a mostrar que a atividade foi feita, realmente. Não há, como tu dizes, não há uma avaliação. Não, mas o relatório
Os relatórios continuam a ser obrigatórios mesmo nos novos regulamentos, mas não há avaliação dos resultados que se pretenderam com aquele investimento. Não existe, isso por isso simplesmente não existe. Ana Paula André, nascida e criada na Ordem, entre a Ordem e o Engenho, diz ela, é uma distância um bocadinho grande. Eu nasci na Ordem, moro no Engenho, só porque eu não fui criada entre um lado e ela continua a ser criada. Eu só fui criada. Nascida já foi criada, continua. Exato. 53 anos, portanto licenciada em marketing, doutorada em Ciências de Educação pela Universidade de Granada. Provavelmente devíamos ter desde o início doutora Ana Paula André, né? Quer dizer, era o mínimo que devíamos ter feito. Professora. Chora, doutora. Afinal, nós convidámos aqui alguém do desporto, mas não é só desporto. O marketing é uma das coisas que está também na tua vida. Eu não sei, por acaso não te perguntei, mas podes partilhar connosco. Quando tu entraste aqui na área do marketing, mas certamente que foi numa época em que não era uma das, pelo menos uma das 20 saídas profissionais ou de ensino mais atuais. Como é que te aparece aqui o marketing aqui neste teu percurso? Olha, eu sou sócia, uma das sócias de uma coisa que se chamava Sociedade Portuguesa de Comercialização, que é hoje Sociedade Portuguesa de Marketing. Portanto, na altura nem o nome de marketing podia ter. Eu licenciei-me em 1991, portanto, falar de marketing na altura, quer dizer, era vendas, não é? Aquilo era muito associado à área comercial. E o marketing, sabe, os meus pais sempre estiveram ligados à área do comércio. E era uma coisa que sempre me suscitou alguma curiosidade. E eu fui lendo algumas coisas do marketing, muito incipientes, nós não tínhamos nada em português, era tudo em português do Brasil, sobre marketing e sempre tive alguma curiosidade e fui para uma boa escola de marketing. Formadora desde 91, professora também do ensino superior numa fase da sua vida, certamente passaram muitos alunos pela mão aqui da Ana Paula André, não só atletas, mas também alunos. Sim, há 25 anos. Às vezes. Há 25 anos tiveste o teu primeiro ato de voluntariado. Assumes isto como o primeiro ato de voluntariado, que participaste na fundação do majestoso, como tu dizes, Clube de Atletismo da Marinha Grande. E atualmente és presidente da direção. Estás arrependido ou não? Não, olha lá, não. O Clube de Atletismo, eu, 53 anos, desde os 9 ligado ao atletismo, portanto há 42 anos ligado ao atletismo, e o que nos fez criar o Clube de Atletismo foi um abandono um bocadinho da modalidade por parte do Marinhense, portanto nós sentimos falta de apoio. O Marinhense concentrou muito o seu apoio no futebol e o atletismo começou a passar para segundo plano. E os velhos do Restelo, que nós lá estávamos, começámos a pensar, vamos criar um clube de atletismo, não é? Portanto, e criámos Fernando Alves, eu, o Raimundo Santos, a Judite, o Miguel, o Paulo Rodrigues. Mas tu falaste aí no nome há pouco, que te acompanha já a Lisboa Marinhense e agora que é o Fernando Alves, não é? Seja, o Fernando Alves é o senhor atletismo. É uma figura mítica do atletismo na Marinha Grande. É impossível, nós falamos de atletismo na Marinha Grande e não falamos de Fernando Alves, quer dizer, atletismo / Fernando Alves foi é um homem muito importante para o atletismo, está ligado a tudo o que é movimento e tudo o que é prova desportiva. Os maiores atletas de lançamentos que passaram pela Marinha Grande e que foram atletas quer do Marinhense, quer do Clube de Atletismo, passaram pelas mãos do Fernando Alves. Agora temos uma continuadora do seu trabalho, uma ex-atleta dele, que é a Cristiana, que está a fazer um trabalho brilhante, interrompido agora pela pandemia, com o David, também como lançador, e na Marinha Grande temos uma escola de lançadores, quer dizer, temos uma tradição de lançadores. Já não falo de mim, não é? Mas pronto, estou a brincar. Paulo André é expoente máximo dos lançadores. Não. Depois de mim vieram muitos e muito melhores do que eu. A Catarina Rosa, que é enfermeira, está na Bélgica, que também foi uma excelente lançadora também, e foi pupila, não do senhor reitor, mas do Fernando Alves. E o Fernando Alves é um nome incontestável, está ligado ao Clube de Atletismo, está ligado à Associação Distrital de Atletismo Leiria, à ADAL, portanto... O próprio Raimundo também começou com ele. O Raimundo começou com ele, o Raimundo começou na Ordem. O Raimundo começou na Ordem a correr, lembro-me do Raimundo correr com equipamento branco, com uma risca verde do equipamento da sede da Ordem. Começou com o Fernando Alves e com o Vinagre. O Vinagre da Moita, exatamente. O Vinagre, que foi dar a notícia aos meus pais quando eu fui campeã nacional, não havia Facebook, telemóveis muito menos, e o Fernando Alves deve ter ligado para casa e ele foi dizer aos meus pais que eu tinha sido campeã nacional, mas demorou um quarto de hora porque
os 14 minutos antes esteve a chorar a berrenho, não conseguia dizer nada. Portanto, e os meus pais a pensar que me tinha acontecido alguma coisa de mal. Um acidente. Tinha levado com o peso em cima, uma coisa de E o Vinagre chorava a berrenho até dar a notícia. Portanto, é uma figura muito característica, está afastado do desporto, mas também fez parte desta... Nunca esteve ligado ao clube de atletismo, mas fez parte desta realidade que é o atletismo na Marinha Grande. Ana, mas não é só desporto, né? Há 10 anos também inicias com algumas amigas tuas aquilo que é o jantar solidário de Natal. Eu sei que no ano passado acho que foi a primeira vez, mas como lembro que não foi realizado. Foi este, exatamente. Foi a primeira. Portanto, que é mais um trabalho teu também de apoio, de solidariedade, que tem sido muito importante para as pessoas. Isto é realmente muito importante, este tipo de atividades na Marinha Grande, ou seja, há muita carência que necessita deste tipo de contributos. Quando nós nos metemos isto, nós fomos apontadas como se isso fosse um movimento partidário, porque na altura eram as eleições e eu, como sabe, é público, fiz parte do Mais Conselho, e associaram que isto fosse uma campanha política do Mais Conselho. Nós provámos que não estamos ligados a nenhum movimento e continuamos a fazer esta atividade. E nós fizemos isto sem ter noção do que é que ia dali sair. Fizemos a primeira vez na sede de Picassinos, com o apoio das entidades maranhenses, de algumas das empresas, nas quais nós agradecemos, o Intermarché que nos ofereceu também ali o bacalhau, e como nos tem apoiado nos últimos anos, e nós fizemos comida, tínhamos 20 inscrições, pusemos a mesa para 60 pessoas, uns pratos que ofereceram-nos de plástico e tal, pusemos a mesa para 60 pessoas, 20 inscrições, mas fizemos comida para 60, 70, 80, fizemos muita comida, e nós dissemos, o que não se gastar, nós oferecemos. E apareceram-nos 90 pessoas no primeiro ano. E nós, ai Jesus, a pôr a mesa à pressa e tal, tínhamos comida, sobrou comida, felizmente, e as pessoas não se inscreveram por vergonha. Não era por falta de conhecimento, mas não queriam pôr o nome. Nós, a partir daí, não pedíamos o nome, pedíamos só para dizer quantos adultos e quantas crianças eram. Nunca tirámos uma única fotografia que viesse para os meios de comunicação social de ninguém. As fotografias que tiramos são para nós, para reserva, e nunca fotografamos as pessoas, ou estão de costas, ou enfeitamos a sala e tiramos fotografias à sala. Portanto, nunca quisemos fazer nenhum aproveitamento, desta atividade. Nos anos seguintes, e porque a economia também permitiu que as pessoas passassem por um mau bocado, tivemos anos de ter 140 pessoas a jantar na noite de Natal. Mas nos últimos anos fomos procurados por pessoas que estavam sozinhas. Portanto, a nível financeiro, estavam confortáveis, porque até ofereciam coisas, iam-nos ajudar, ofereciam bolos, ofereciam bacalhau, ofereciam comida, mas estavam sozinhos e não queriam passar o Natal sozinhos. Tivemos pessoas... É na noite de Natal, é na noite de 24. Servimos a partir das 7h30. O meu Natal, desde que a minha filha tem 6 anos, é passado fora de casa, ou seja, eu vou jantar com os meus pais a correr, agora com a minha mãe, vou jantar, faço questão de ir jantar, mas sirvo o jantar, na altura das sobremesas vou jantar a casa e volto logo a seguir para ajudar a arrumar e para limpar. Mas eu não queria fugir aqui do tema principal, que era a questão do desporto, e das associações e instituições que estão ligadas ao desporto, principalmente em tempo de pandemia. Eu gostava de tentar perceber como é que, e tu sendo presidente de um clube, como é que, tanto do ponto de vista económico, portanto que é importantíssimo, mas também do ponto de vista de motivação e de competição, como é que se motiva e como é que se mantém os atletas a treinar, sem competir, ou alguns a competir, mas se calhar de forma diferente, ou com menos intensidade, como é que estas coisas se conseguem gerir, e já lá vai um ano e espera-se que se calhar venha aí outro também assim, não é? Muito difícil, Bruno, muito difícil. O ano passado, portanto, na primeira fase, em março do ano passado, fez agora um ano, nós fomos apanhados de surpresa e tivemos ali um mês que não sabíamos o que é que devíamos fazer. Como tenho um grupo de treinadores extraordinários e os treinadores dos mais novos, a nossa intenção aqui era que os miúdos não desistissem de praticar desporto. E o que fizemos na altura e que estamos a fazer agora é treinos por Zoom. Eu nunca pensei que o atletismo se praticasse por Zoom, não é? Portanto, há treinos para os mais novos que estão em casa, os técnicos fazem um treino por Zoom, nós vamos fazendo alguns desafios, agora temos um desafio que lançámos aos miúdos, que era o maior número de saltos à corda, vão saltar à corda, e depois nós damos um prémio, portanto eles gravam um vídeo, mandam-nos um vídeo para nós, e os que tiverem um maior número de saltos, nós oferecemos um prémio que é um cascolo do clube, ou seja, uma camisola do clube, portanto,
Portanto, não é fácil motivar. Nós tínhamos cerca de 100 atletas e posso dizer que aos treinos aparecem 10, 12. Portanto, quer dizer que perdemos muitos atletas. Uns porque os pais não têm possibilidade de ter estes meios tecnológicos, outros na altura da pandemia, quando fizemos o retorno, logo a seguir, quando abrimos o estádio, alguns com medo não deixaram ir os filhos, e que não é compreensível, e nós tivemos que ter um plano de contingência. Nós investimos muito dinheiro, nós, Clube de Atletismo, investimos muito dinheiro para que os treinos fossem seguros, e quando eu falo em muito dinheiro, falo em equipamentos de desinfecção da pista, que a Câmara não tem. Portanto, os nossos atletas faziam um salto em comprimento e nós comprámos uma máquina, que foi uma máquina sulfatar, onde nós compramos um produto. Não há outra hipótese, não é? Bruno, mas isso, nem o estádio não tem uma máquina destas, custou-nos 20 euros, onde nós pomos um produto para desinfetar as barreiras, para desinfetar os pesos, para desinfetar cada vez que um atleta salta para a caixa de saltos, está o técnico a dar à bomba, desinfetar. É verdade. Técnico da sulfase. E digo-te que a nossa máquina de plástico serviu para o estádio municipal da Marinha Grande, que eu já disse, comprem, porque aquilo é tão fraco que qualquer dia não dá para nada. Portanto, comprámos álcool gel, todos os grupos de treino tinham álcool gel, tínhamos uns produtos próprios para desinfetar os pesos, para contacto. Os atletas iam treinar com os seus, não eram os próprios pesos, eram nossos, mas eram pesos individualizados. Portanto, nós tivemos um investimento muito, muito grande. Tivemos um apoio que eu quero deixar ressalvado aqui, que foi a Junta de Freguesia. Demos um apoio há pouco tempo para compensar ou para nos ajudar a pagar o que nós investimos. Eu, só para teres a noção, um baldezinho de 5 litros de um desinfetante que nós usamos para o peso, não pode ser um qualquer, que vai estar em contacto com a cara, custamos 50 euros. Eu ponho aquilo num pulverizador e aquilo dá-me para 3 semanas. Portanto, nós não tivemos apoio de mais ninguém, a não ser da Junta de Freguesia, para adquirir estes desinfetantes. Portanto, a Câmara não nos apoiou, não nos chamou lá a dizer, olha, temos aqui... Eu não queria dinheiro, dava-nos meia dúzia de garrafões destes produtos, era mais que suficiente para nós. Pronto, isto foi o que nós tentámos fazer. Tivemos a altura do Zoom, voltámos aos treinos, perdemos muitos atletas e voltámos a encerrar portas e voltámos ao Zoom e temos meia dúzia de atletas. Temos atletas que deixaram de treinar, não pagam, como é óbvio, não é? A nossa mensalidade, até tenho vergonha de dizer isto, mas nós pedimos 10 euros para os atletas treinarem. Eu acho que é o desporto mais barato que se pratica na Marinha Grande, é o atletismo. Diria mesmo que temos alguns pais que não podem pagar e não pagam, e os atletas não deixam de lá treinar. Portanto, não deixam de treinar. Não há nenhum atleta que vá ao clube de atletismo que não tendo dinheiro para pagar os 10 euros. Nós dizemos, vá-se embora, vá para outra modalidade, continuam a treinar. Bem, neste momento, atletas pagantes, não sei se temos 20. Portanto, e nós continuamos a pagar aos nossos técnicos. É uma razia porquê, Bruno? Porque nós não tivemos nenhuma prova onde éramos apoiados, onde teríamos alguma exploração até do bar, vendíamos ali uns cascóis, não tivemos nada disso. Portanto, não tivemos as festas da cidade, que nos ajudavam muito, 2 vezes, né? 2 anos, vai ser o 2º ano, que eu duvido muito que existam este ano. Portanto, tudo isto eram atividades, eram eventos que nos podiam trazer algum retorno. Se já era complicado sobrevivermos, agora é muito difícil, E eu tenho muito medo do retorno. Nós, neste momento, temos 10 atletas a treinar dentro do estádio, com a autorização da Federação e da Câmara Municipal, e os outros não podem sequer entrar no estádio. Vamos imaginar que o Francis Obicoel apareceu na Marinha Grande nestes anos. Ou seja, foi uma daquelas pessoas que desistiu porque não tinha computador ou porque deixou de ter motivação. Nós hoje não tínhamos tido um atleta deste gabarito. Ou seja, o que eu quero dizer é que em todas as modalidades, certamente, que se vão perder muitos grandes... Já não estou a falar daquele atleta que fazia desporto apenas para manter a atividade física e por questões de bem-estar e de ambiente social, etc. Estou a falar mesmo do competidor, ou seja, vamos perder muita gente destas, não é? Vamos. E vamos perder uma coisa que mais importante que nas camadas jovens do que a competição, porque os nossos atletas mais jovens, não há competição para eles, é o convívio social, é a interação, é a partilha, é o grupo, e isto é muito, muito importante para os miúdos pequenos. Nós temos miúdos com 7, 8, 9 anos, e este espírito de equipa, este espírito de grupo, este espírito de entreajuda, que é uma coisa que nós fomentamos muito nos treinos,
Em casa é totalmente diferente, é um individualismo muito grande, e eu de vez em quando, agora nas últimas 2 semanas entrei no Zoom, entrei no treino deles para desejar boa sorte, para agradecer eles não terem desistido, mas não são os mais pequenos que estão a treinar, estamos a falar de atletas iniciados, atletas que já têm 12, 13 anos, dos 10 para a frente, porque os mais pequenos não estão, os pais teriam que estar com eles, e os pais também têm a sua vida, já não basta aqueles que têm que estar com eles durante o dia por causa da escola, quanto mais para treinar, não é? Vamos então passar para as sugestões para a reta final aqui do nosso plágio, do nosso quarto plágio. Ia começar pela convidada, né, por uma questão até de cordialidade. Ana, a tua sugestão tem a ver com o apoio às associações desportivas e em particular ao Clube de Atletismo de Marinha Grande. O que é que tu propões ou o que é que tu sugeres como apoio? Bem, eu sugiro que a população marinhense, uma forma de reconhecer o nosso trabalho é fazer-se associado do nosso clube. Isto também, tal como os atletas pagam 10 euros por mês, as cotas são 8 euros por ano, portanto isto também não há... 70 cêntimos por mês, não é? É um valor irrisório. Convidava para já que as pessoas conhecessem o nosso trabalho, que quando fosse possível fossem ao estádio municipal ver o treino que nós fazemos e o movimento que temos ali sem criança, não temos agora porque não podemos, não é? Claro. Mas podemos juntar 100 atletas, o trabalho que fazemos com as escolas e que nos apoiem, e a forma de nos apoiarem é fazer-se sócios do Clube de Atletismo. Quantos sócios é que o Clube de Atletismo tem? Tens ideia? Já teve por volta de 400 ou 500 pagantes, agora deve ter metade, 300, 200 e tal, 300. E temos esta dificuldade de não ter cobrador agora, não é? Apela mesmo, faz um apelo mesmo. Faço mesmo, é assim, eu gostaria que a população marinhense fizesse sócia do Clube de Atletismo. 8 euros por ano não custa a ninguém, é um café por mês, ou 2 cafés por mês, e ajudem-nos, porque nós estamos a ajudar as crianças marinhenses. Bruno, vais aceitar o repto? Vamos analisar, mas estou disponível para aceitar. Eu sou um gajo bom para correr. Particulares ou empresas que nos queiram fazer associados. Claro. Portanto, Ana, eu não podia deixar, já agora que estamos em sugestões, se me permites, vou fugir aqui um bocadinho à segunda sugestão, não sei se é possível. Hoje é dia do pai, eu não tenho cá o meu pai, né, infelizmente já partiu há alguns anos, mas não queria deixar de mostrar um legado que ele deixou, um livro que ele escreveu, que se chama Contas do Meu Rosário. Esta capa é do Guilherme Correia, também que já não está entre nós, e o meu pai, sendo um homem com a 4ª classe, deixou uma obra muito vasta. Isto é um dos livros só porque tem material para se poder fazer mais alguns num destes dias. Quando eu me reformar, eu e a minha irmã vamos tentar pôr cá para fora e deixar cá para fora aquilo que ele escreveu e que ele foi escrevendo ao longo da sua vida, e que escreveu muito para o Jornal da Marinha Grande. E temos aqui está à venda nas papelarias. Não estou aqui para vender nada, obviamente, mas é só para mostrar, para sugerir. Senhora, obrigado, Ana. Filipe, também trazes um livro como sugestão, não é? Aparentemente de uma personalidade também muito relevante na Marinha Grande, das várias áreas, ou seja, das artes, do desporto, dirigente, radialista. Sim, é verdade. E eu acho que nós temos que começar a ter alguma memória e anda a faltar memória à Marinha, porque de facto há muita gente de quem nós não ouvimos falar, e o Seferino André é uma daquelas pessoas que toda a gente se recorda, mas que devia ter outro relevo, porque de facto foi uma pessoa que deu muito de si em prol da cultura, do teatro, da poesia, pronto. E eu a sugestão que trago aqui também é um livro de Contos do Verde Pino, de José Martins Saraiva, um autor marinhense. Isto tem particularidade. O José Martins Saraiva foi o meu... Portanto, o meu primeiro emprego foi na empresa em que ele era sócio, ali na estação, que já não existe, o Ruivo, José dos Santos Ruivo e Filhos Limitada, e portanto ele foi meu patrão e foi também um amigo, e era uma pessoa muito sui generis, e ele tem 10 livros de poesia e 2 de prosa, portanto ele escreveu bastante. Ele era exímio a escrever sonetos, que os sonetos são uma forma muito particular de poesia, não é? Tem aquela estrutura, as 2 quadras e os 2 tercetos, e portanto ele era muito bom a fazer isso,
E, portanto, eu queria aqui também, em memória dele, dar esta sugestão dos Contos de Verde Pino. Este livro, por acaso, tem outra particularidade, é que tem aqui uma parte com um glossário de temas da zona quente dos fornos. Portanto, porque ele inicialmente trabalhou no vidro, antes de trabalhar nos moldes. E, portanto, tem aqui uma série de expressões e de palavras, um glossário sobre esses termos da zona quente. E, portanto, fica a sugestão. Muito obrigado, Filipe. Obrigado. A minha sugestão vai para os muitos pescadores da nossa terra. Ou seja, é um desafio e uma sugestão. Portanto, andam todos danados e com razão, portanto, para estas questões do confinamento, como todos nós andamos, mas andam mais danados ainda porque recentemente foram criadas exceções para a prática do surf. Portanto, para os surfistas, portanto, e os pescadores dizem que também querem ter as mesmas regalias, ou pelo menos ser abrangidos pelo mesmo tipo de exceção. Portanto, na última reunião de Câmara, quem teve a oportunidade de assistir à reunião de Câmara viu que foram lançados este desafio pela parte da oposição. Portanto, a Câmara diz que, em termos legais, não é possível. Eu fiquei com a sensação que há aqui uma dificuldade de associar, portanto, a pesca como um desporto, embora eu que acho estranho, portanto, porque normalmente até se costuma dizer que é pesca desportiva, mas pronto, mas eu não consigo entrar aqui por essas questões mais técnicas, portanto, e quero acreditar que, portanto, que assim seja, portanto, mas eu lançava então a sugestão, portanto, ou seja, o que eu sugiro é que os pescadores comprem uma prancha de surf, agarram na caninha de pesca, entram no mar com a prancha de surf. Até é melhor porque lá dentro os que vão estar a lançar, portanto, ou seja, vão logo ao mar Fazem assim só. É só largar um anzol, ou seja, andam ali meia dúzia de pés, é que eu costumo dizer, e largam um anzol cá para baixo, portanto, e praticam aquilo que poderá-se chamar o surf fishing em São Pedro ou nas outras praias. Portanto, é a minha sugestão, é uma forma de contornar aqui, aproveitar aqui a exceção do surf, portanto, e poderem recuperar aqui esta prática. Ana, o que é que diz os teus olhos? Os meus olhos dizem que estou cansada desta pandemia e tenho muitas saudades de estar convosco ao vivo numa daquelas noites do Augustito, para nós nos divertirmos, seja no 25 de Abril, seja fora do 25 de Abril. E tenho saudades de estar com os meus amigos, essencialmente, e de abraçar os meus amigos. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado pela tua presença e por teres partilhado. Nada, obrigado eu, e peço desculpa se estraguei aqui a vossa reputação, mas... Vamos ver. Vamos ver. Nós é que estragámos a tua. Se calhar é isso, se calhar é mais isso. Filipe, obrigado então também a ti. Olha, eu queria terminar também, ou queríamos nós também terminar este nosso quarto plágio de uma forma diferente. Portanto, o plágio vai para o ar, portanto, hoje, sexta-feira, dia 19 de março, portanto, o Dia do Pai. E queríamos terminar também de uma forma diferente, com um poema lido de forma, diria eu, sublime pela nossa voz off. Tenho que pôr a coisa desta forma, né? E desejar a todos, e desejar um feliz Dia do Pai, para quem tem a sorte de o ser, em primeiro lugar, de o ter também, ou simplesmente para quem tem a sorte de o poder recordar com um sorriso, como é o caso de nós os três. Até para a semana, e cá estaremos. Boa noite a todos. Pai, se acaso o dia nascer antes de eu acordar, chama-me. Quero sentir contigo os primeiros raios de sol da manhã. Quero que me leves pela mão a mostrar-me para além do visível. Pai, não tenhas medo da angústia e da alegria de me teres feito nascer. E se acaso o ocaso surgir antes da hora esperada, quero que saibas, filho, que o meu amor por ti é maior do que tudo o que tu possas imaginar. Por isso, nada ficou por dizer.